Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira já está começando e, como sempre, vem trazendo as atualizações mais importantes para você. Confira os destaques da edição deste dia 12 de maio. FAMURS orienta que o restante dos municípios gaúchos comece a vacinação de professores contra a Covid-19. Hoje é dia do quadro Minha Carreira e Grace Tomazetti vai falar sobre currículo, como organizar e o que priorizar. A gente traz também as oportunidades de emprego para esta quarta-feira em Cachoeira do Sul. O governo do Rio Grande do Sul lança plataforma para capacitação profissional. E no Dia Internacional da Enfermagem, a gente traz a história do Molisson Machado, um técnico de enfermagem que dedicou a vida a cuidar dos outros. Eu digo que é vocação mesmo, porque no curso, quando a gente faz o curso, aqui no HCB, quando tu faz, se não é para ti aquilo ali, tu não segue. E você, conhece algum profissional da enfermagem? Quer fazer uma homenagem? Mande pra gente a sua mensagem com uma foto. Não esqueça, claro, de informar o seu nome e a sua cidade ou então o seu bairro. Se quiser homenagear aquela pessoa que lhe atendeu também no hospital, numa unidade de saúde, também pode mandar mensagem pra gente aqui. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. Para quem está assistindo a gente ao vivo pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, basta comentar na live que a gente vê aqui o recadinho. O mesmo vale para quem estiver assistindo pelo YouTube, em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Seja pelas redes sociais ou pela TV, não deixe de acompanhar as notícias, interagir com a gente, porque o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul divulgou nota ontem informando que foram confirmados mais 32 casos de coronavírus na cidade. O município tem ainda mais 92 suspeitos, 7 descartados e 67 recuperados. No total, Cachoeira do Sul já soma 6.992 casos confirmados e 259 estão como suspeitos. 6.851 testes tiveram resultado negativo até agora e 6.248 cachoeirenses estão recuperados da Covid-19. 109 pessoas foram a óbito com a doença no município. A área Covid do Hospital de Caridade e Beneficência está com 36 pacientes internados, 18 na UTI e 18 na enfermaria. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criou uma secretaria extraordinária de enfrentamento à Covid-19. O decreto com a criação do órgão foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A nova secretaria vai ficar vinculada ao Ministério da Saúde e vai exercer a função de representante da pasta na coordenação das medidas a serem executadas durante emergência em saúde pública de importância nacional. De acordo com a nota encaminhada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o órgão vai ficar a cargo de propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à Covid-19. Isso deve ser feito em articulação com os gestores estaduais, municipais e o Distrito Federal. Também vai ser função da Secretaria definir e coordenar as ações do Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19. Bom, sobre vacinação a gente continua falando agora porque alguns municípios gaúchos estão adotando a imunização contra a Covid para professores. É o caso aqui do município de Cachoeira do Sul e também do município de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso antecipa a ordem prevista no Plano Nacional de Imunização. Com a vacinação e a volta às aulas presenciais, outros municípios gaúchos e o próprio governo do estado avaliam formas de garantir essa imunização sem ter problemas com a justiça. Nós vamos agora conversar com a Thelma Tomás, que está na redação do NT Sul, sobre esse assunto. Thelma, a FAMURS esteve aí tomando as suas deliberações, dando orientações aos municípios. Que decisão a FAMURS toma, né? Qual é a orientação, portanto, para os municípios? Boa tarde. Boa tarde gelada aqui no sul do mundo, né, Daniel? Boa tarde a você que nos acompanha em casa também. FAMURS, então, orienta os municípios a adotarem, então, a vacinação aos professores, a todos os funcionários da educação que estão em contato com os alunos, principalmente
priorizando aqueles que realmente estão em atividade, né, Daniel? Uma demanda que é antiga dos professores e de todos aqueles funcionários que atuam nesse setor. A decisão da FAMURS de orientar os municípios nesse sentido vem amparada no caso de Esteio, em que o Ministério Público demandou uma ação dizendo que havia um descumprimento das normas do Plano Nacional de Imunização. Decisão em segunda instância, emitida pelo desembargador da 4ª Câmara Civil, Eduardo Uhlen, deu ganho de causa à Prefeitura de Esteio, argumentando que não havia ali uma antecipação ao grupo prioritário e em detrimento de outros grupos prioritários, que nessa faixa em que nós estamos da imunização são as pessoas com comorbidades, mas sim uma ação conjunta. Vacinas para quem faz parte deste grupo prioritário na ordem do Plano Nacional de Imunização, incluindo também os professores. Em função dessa decisão, já em segunda instância, a Federação dos Municípios se sentiu mais segura para orientar, então, os prefeitos para que adotem essa mesma medida, como foi o caso de Cachoeira do Sul, que começou a vacinar os profissionais de educação antes, inclusive, dessa decisão ter sido proferida em segunda instância. Separamos aqui um trecho da manifestação do presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Em assembleia realizada nesta manhã de terça-feira, a FAMURS, através das suas 27 associações regionais, definiu pela orientação aos municípios para que inclua imediatamente na imunização os profissionais da área da educação, especialmente os professores. Um pedido que nós já tínhamos feito lá em janeiro para o governo federal e para o governo do estado, e que agora é autorizado através destas decisões judiciais dos últimos dias. Portanto, cada município, a partir da sua realidade local, a partir da sua disponibilidade de vacinas, deve imediatamente incluir os professores e providenciar o início da vacinação, que, é claro, vai ocorrer de maneira gradativa, na medida em que, infelizmente, nós ainda temos poucas doses, o governo federal não tem tratado a vacinação com a devida responsabilidade, e nós vamos continuar cobrando mais e mais vacinas para toda a nossa população. Bom, aí está, portanto, o posicionamento da FAMURS, né? O Maneco Hassen, que é o presidente dessa Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, após decisão favorável a Esteio, né? Que começou a vacinar os professores. Cachoeira do Sul já está também andando com essa vacinação e essa orientação da FAMURS. Bom, nós estamos aqui com a Thelma Tomás, diretamente da nossa redação. Thelma, depois dessas decisões, posicionamento da FAMURS, os municípios se encaminhando para fazer essa imunização dos professores, como que se posiciona o governo do Rio Grande do Sul, o governo do estado? O governo do estado é uma das pessoas, entidades jurídicas aí que mais tem trabalhado nesse sentido, uma vez que defende a volta às aulas presencialmente, fez algumas articulações, inclusive no que dizia respeito ao plano de distanciamento controlado, para que essas aulas realmente pudessem ter sido retomadas, como de fato foram agora recentemente, presencialmente em todo o estado do Rio Grande do Sul. O governador ainda age com um pouco de cautela, Daniel, e não é por menos. O Ministério Público já está orientado, né, a princípio, de impetrar uma ação, um recurso, de correr até o STF, que é a instância superior, para derrubar a decisão de segunda instância do Eduardo Uhlen, que é o desembargador da 4ª Câmara Civil. Porque no entendimento do Ministério Público, apenas a Corte Superior ou o próprio Ministério da Saúde estão autorizados a alterar essa ordem de vacinação e não essa autonomia dos municípios. O próprio desembargador, em sua decisão, deixou claro que não está autorizando uma alteração de ordem prioritária, contrariando o Plano Nacional de Imunização, mas entendendo a realidade de cada um dos municípios, em função inclusive do que disse agora o presidente da FAMURS, que é o número de doses que chega a cada um dos municípios, o número de pessoas que se enquadram em cada um dos grupos prioritários e, portanto, essa possibilidade de ampliar o número de vacinados e os grupos que podem ser antecipados sem descumprir o que prevê, né, o Plano Nacional de Imunização. A gente separou um trecho de uma declaração do governador Eduardo Leite, que diz ter encaminhado já essa demanda para ser avaliada junto à sua Secretaria de Saúde e à sua equipe jurídica do governo do estado. O Plano Nacional de Imunização tem uma ordem específica e o Plano Nacional de Imunização se respalda numa legislação, numa lei federal que estabelece a obrigatoriedade de se observar o PNI. A nossa equipe técnica da Secretaria de Saúde, quando nós provocamos esse debate, há cerca de um mês, nós estamos debatendo formas de tentar antecipar os professores,
não se sentiu segura, não havia segurança por parte do governo do estado de que pudéssemos fazer uma lógica diversa daquela do PNI. Inclusive, decisões recentes do próprio ministro Lewandowski, se eu não me engano, a respeito do Rio de Janeiro, sugerem até que possa ocorrer algum tipo de responsabilização por alterações, enfim, uma decisão com vários pontos a serem questionados ainda, ou seja, tem um questionamento, tem uma dúvida aí sobre se isso poderia ser feito ou não. Diante de uma situação em que aqui no Rio Grande do Sul, um município começa a imunização, isso é judicializado, a primeira instância diz que pode continuar e a segunda instância no Tribunal de Justiça também, bom, nós temos uma novidade, né? Porque nós provocamos o Supremo Tribunal Federal, uma ADPF, para ter o respaldo para vacinar os professores, ainda não houve a resposta e no plano local a gente tem uma decisão de primeira instância respaldada no Tribunal de Justiça. Eu encomendei imediatamente a nossa Secretaria de Saúde, que junto com a Procuradoria-Geral do Estado, então analise o quanto que isso nos dá consistência e segurança jurídica para podermos avançar numa proposta, então, que a gente comece e oriente os municípios, então, da forma regular em que possa ser feita essa vacinação, mediante de uma estratégia que não prejudique a imunização de comorbidades. Bom, tá aí o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Nós estamos aqui com a Thelma Tomás ao vivo, mas pelo que a gente percebe no discurso do governador, ao mesmo tempo que o estado do Rio Grande do Sul adota cautela quanto à adoção da vacinação desse grupo prioritário dos professores, há uma inclinação justamente a prosseguir nessa vacinação, já que alguns municípios estão tendo esses direitos garantidos em primeira instância, especialmente no Rio Grande do Sul. Agora, né, Thelma, tem uma questão aí. Se os municípios vão avançando na vacinação, Cachoeira vacina, Esteio vacina, outro município resolve que vai esperar. Bom, a gente vai ter aí uma vacinação muito desproporcional estado afora, né? Sem dúvida, Daniel. Por isso, essa decisão da Suprema Corte deve ser decisiva nos próximos dias para que os municípios e o próprio governo do estado se respaldem de forma mais consistente. As decisões em primeiro e segundo grau, na primeira e na segunda instância, como referiu o próprio governador Eduardo Leite, já trazem um pouco mais de conforto, mas será a Corte que determinará se essas ações estão realmente tomadas da maneira correta, sem ferir aquilo que prevê o Plano Nacional de Imunização. Aqui no Brasil, a gente já sabe que existe muita preocupação no sentido de fraudes, no sentido de problemas que já ocorreram, inclusive de pessoas que não receberam a vacinação. Então, esse cuidado, esse olhar, essa luz que o Judiciário traz para essas questões é fundamental para dar lisura a esse processo, né? A dar garantias de que não está ocorrendo nenhum privilégio de uma classe em detrimento de outra, né? A situação aqui em Cachoeira é a mesma de Esteio, existe essa ação concomitante, o próprio Ministério Público da cidade disse que entende que não há prejuízo aos outros grupos prioritários. A Secretaria Municipal da Saúde tem deixado claro que a procura pela vacina, pelos grupos de pessoas com comorbidades, com as doenças crônicas, ainda é baixa. Nós já vamos receber, então, também um novo lote de vacinas. É possível administrar essas doses e garantir a imunização concomitante? Só o Judiciário poderá bater o martelo a respeito disso, para que o governo do estado ordene aos municípios com mais respaldo e garantia, sem que haja responsabilização por parte dos prefeitos e dos gestores municipais e estaduais, né, Nunes? É verdade, Thelma, é isso aí. Inclusive sobre esse ponto que você tocou aí dos grupos prioritários, né, que não estão buscando a vacina como deveriam, ou ao menos não na intensidade com que as autoridades de saúde imaginariam que isso aconteceria, fica aqui o nosso apelo, né, Thelma? A gente sabe que tem a dificuldade da comprovação, que precisa do atestado, enfim, mas você que está me assistindo agora, meu senhor, minha senhora, que tem aí as suas doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades, né? Tem a possibilidade de se vacinar? Vá atrás dessa possibilidade, exerça o seu direito, faça a vacina, né? Porque a gente sabe que são pessoas que têm um risco maior de ter aí o desenvolvimento de quadros mais graves da Covid-19, né, Thelma? Sem sombra de dúvida. É importante a gente destacar um caminho muito simples, Daniel. Boa parte das pessoas que têm alguma doença crônica faz acompanhamento nas unidades de saúde. Vá até a sua unidade mais próxima da casa, onde você pega a sua receita para o remédio, que é aquele remédio de uso contínuo. Converse com um profissional de enfermagem, agende uma orientação com o seu médico. Pega esse documento simples que orienta ali que tipo de medicação a pessoa utiliza, ou mesmo um laudo que diga qual é a doença que ela tem.
nesse mesmo posto de saúde, dependendo da etapa em que estivermos de vacinação e quantidade de doses, já sai dali vacinado, vai para casa, e um pouco mais de segurança para a sua família, para a própria pessoa e para todos nós, né? Afinal de contas, a vacinação é um pacto conjunto, é um pacto social em que todos nos cuidamos, a cada um nos cuidamos, no melhor dizendo, e cuidamos a todos dessa forma, né? A hora que a grande maioria das pessoas estiverem vacinadas, nós estamos avançando para voltar à nossa vida normal que a gente tem esperado há tanto tempo, né? É o que a gente mais deseja. Thelma Tomás, ao vivo da redação do NT Sul. Thelma, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Obrigada, boa tarde para todos. Muito bem, nós vamos adiante aqui. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 2 novos lotes de vacinas contra o coronavírus para o Rio Grande do Sul. São 129 mil doses da Coronavac e outras 237.250 doses da AstraZeneca. A data de chegada desses lotes ainda não foi confirmada pelo Ministério. A pandemia acabou tornando a atividade remota ou o teletrabalho uma realidade tanto para empresas que sequer tinham planos para isso, como para quem já utilizava na prática, né, ou já utilizava essa prática. Agora, pesquisas nacionais apontam que mais de 60% dos gestores no Rio Grande do Sul devem manter o home office depois da pandemia. Mas a tendência geral é de um modelo híbrido, que também vai ter funcionário na empresa. Há pouco mais de um ano, gente por todo lado. Profissionais criativos produzindo soluções de conteúdo, tecnologia e design para marcas de clientes de todo mundo juntos. Pois a pandemia chegou e tudo ficou meio vazio. A gente fechou os escritórios, só casos específicos. Foi mandado cadeira para casa, mandado estrutura para casa da galera, todo mundo vai para casa. Porém, alguns casos ainda vêm para o escritório, super distanciado, o escritório é gigante, né? Então, cada um num canto, tudo bem. Na verdade, tudo isso não é novo. A empresa, com sedes em Santa Rosa e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e também nos Estados Unidos e na China, sempre teve um modelo mais flexível nas relações de trabalho. A pandemia intensificou e acabou acelerando conceitos. O Pedro, por exemplo, é de Salvador, na Bahia, e foi contratado no ano passado. O plano era mudar-se para a capital paulista, mas como a pandemia só piorava, ele e a empresa repensaram a situação. Eu falei, poxa, se eu for para São Paulo para ficar isolado, é melhor ficar em Salvador, porque eu tenho toda uma estrutura, eu tenho família, eu tenho amigos. Por mais que eu não possa vê-los, eu sei que eu estou mais perto do que São Paulo, sabe? Você tem toda a questão de que você não precisa se locomover, você reduz seu gasto mensal, sabe? Vários benefícios também, né? Mas foi preciso se adaptar para o trabalho 100% em casa dar certo. Eu morava num quarto-sala com minha companheira e eu me via super estressado, não só por conta da carga, tá? Mas é porque quando você termina o trabalho e você continua no mesmo ambiente de trabalho, isso faz com que sua mente não desligue. Então, meio pandemia, assim, eu olhei para a Lara e falei, pô, amor, vamos procurar um outro apartamento porque não tá dando. Então, eu acredito que esse pós-pandemia vai mudar muita coisa. Quer dizer, já mudou muita coisa. Mudou mesmo. As seleções agora nem consultam o CEP nos currículos. E os concorrentes para a mesma vaga estão longe de ser vizinhos. A gente sempre tinha vaga mais orientada para um dos escritórios. Por exemplo, temos vagas para designers, para a posição em Santa Rosa. Hoje em dia, isso foi totalmente eliminado. Hoje em dia, nós temos vagas para designers do mundo. Então, não importa de onde, se a pessoa fala inglês ou fala português, ela pode trabalhar aqui. Pois chegou-se a especular que o trabalho assim, remoto, de dentro das nossas casas, fosse representar o novo normal depois da pandemia. Mas até os precursores como Google, Twitter e outros gigantes do Vale do Silício têm se posicionado pelo modelo híbrido como tendência, com o trabalho remoto, mas também o presencial. Tantas mudanças que a gente, no mundo das tendências, assim, tínhamos de um líder ser menos controlador, trabalhar mais a autonomia das pessoas, não controlar tanto a carga horária, controlar mais as entregas, enfim, tudo isso da noite para o dia, acabou acontecendo. Para a presidente da Regional Gaúcha da Associação Brasileira de Recursos Humanos, as características do negócio, mas também dos profissionais, vão basear as decisões. O trabalho híbrido, eu acho que fica. As celebrações vão acontecer mais dentro das empresas, algumas reuniões, mas aquele trabalho que tu fica operacional, tu vai trabalhar na tua casa, só que isso tem que ser uma escolha. O trabalho remoto não é para todos. Tem muita gente que não tem condições de trabalhar em casa. Ou porque
não tem estrutura familiar para trabalhar em casa, ou estrutura física, que é fácil de dar, né? Mas tu tem estrutura mesmo, tem gente que se concentra mais, tem outras pessoas que se concentram menos, tem gente que precisa do contato físico, né, com seus colegas de trabalho. Esse é um desafio das empresas de poder questionar isso e analisar. Uma parte importante que a pandemia trouxe foi, primeiro, o mindset das pessoas que elas podem produzir em qualquer lugar de fato. Hoje nós temos 20% da nossa força de trabalho trabalhando na praia. Mas eu tenho certeza, e a gente ouve a galera falando, cara, eu preciso voltar para o escritório, porque eu gosto de trabalhar lá, né? Quem sabe não vai ser uma coisa que a pessoa vai todo dia para lá, né? Mas ela vai, quem sabe, 3 vezes por semana, ou ela vai toda tarde. Relações de trabalho afetadas e que vão continuar sendo construídas também depois da pandemia. Quem diria, né? Muita gente com saudade do bom e velho ambiente de trabalho. E aí, como é que está sendo esse cenário aí na sua empresa, na organização, onde você trabalha? Todo mundo trabalhando presencialmente, nesse próprio ambiente de trabalho? Algumas pessoas estão trabalhando em casa. Como você está trabalhando? Conte pra gente, mande aí a sua mensagem, porque daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente quer ouvir você. Como é que faz para participar? Muito simples, pegue aí já o seu celular para mandar a sua mensagem pra gente. No nosso WhatsApp o número é o 51997697129. Você pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo, um áudio, se você preferir, e a gente coloca no ar aqui. Nós também temos 2 redes sociais com lives, né, com a transmissão aqui do Telejornal. Aí é só você escrever para a gente. Pode ser lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou então canal do YouTube da TV Cachoeira. Se você não é inscrito, inscreva-se já. youtube.com/TV Cachoeira, Novo Tempo. A gente está aguardando o seu recadinho aqui. Bom, e já que o assunto é trabalho, a gente traz agora o 2º episódio do quadro Minha Carreira com Grace Tomazetti. Hoje ela vai ajudar você que está procurando um emprego a organizar melhor o seu currículo. Como será que as empresas olham para esse currículo e no que você tem que focar? Confere comigo. Olá! No comentário de hoje a gente vai falar sobre currículos. Eu sempre recebo esses questionamentos em relação a como construir um currículo de qualidade. Um currículo que de fato vai ser bem apresentado para os recrutadores e também para as empresas que estão buscando novos profissionais. O que eu posso garantir é que o currículo de fato é uma carteira profissional, é a identidade profissional que todos nós que estamos buscando uma recolocação no mercado de trabalho temos como a possibilidade de ingressar num processo seletivo. Esses currículos precisam ser extremamente organizados, com informações que sejam relevantes e que sejam importantes para o momento da seleção. Quanto aos currículos, nós temos uma organização mental para fazer a leitura deles. Essa leitura, ela precisa de 7 a 8 segundos para fazê-la. E por isso que é tão importante que essas informações estejam muito organizadas para que a gente tenha mais assertividade no momento dessa procura e dessa escolha. Então, o que de fato tem que ter nesse currículo para que a gente consiga encontrar o talento e trazer ele para aquela vaga tão sonhada ou para aquela oportunidade que está sendo apresentada? A primeira parte do currículo precisa ter os dados pessoais. Esses dados precisam ter o seu nome completo, o telefone, de preferência 2 telefones para que a gente consiga entrar em contato, um e-mail, a data de nascimento, o endereço também nos ajuda e algumas informações não são mais tão relevantes como identidade, CPF, não precisa. Depois desses dados importantes que vão ser aqueles que nós vamos encontrar o profissional, depois precisa ter o seu objetivo profissional. O que significa esse objetivo profissional? É o nome da função, o nome da vaga a ser preenchida. Então, ali vocês precisam identificar qual é o nome da vaga que foi anunciado para que a gente consiga ter uma facilidade na hora de organizar esses currículos. Então, primeira parte, dados pessoais. A segunda parte ali, o cargo, a função o qual tu almejas, que tu queres. E depois, assim, as 3 últimas atividades profissionais, o qual você já fez.
Dentro dessas atividades profissionais, é importante que elas estejam pontuadas. É mais fácil para a gente fazer uma leitura dinâmica do que fazer um texto corrido. Então, colocar qual empresa, o tempo que tu ficaste dentro dessa empresa e quais as principais atividades que tu conseguiu desenvolver. Depois desse bloco das experiências profissionais, colocar lá embaixo os cursos, as atividades, o qual tu vem desempenhando e buscando tempo para te desenvolver. Esses cursos, eu costumo sugerir que as pessoas façam eles de forma online, de forma gratuita, não existe uma necessidade de investimento financeiro em relação a isso. O importante é a gente não parar de estudar e buscar atualizações. A última dica importante para falar sobre currículos é como enviar esse currículo para o recrutador. Além da gente ter o contato do e-mail, é importante que o assunto esteja muito bem identificado. Qual é o assunto que a gente tem que colocar no e-mail? Qual é o nome da vaga que está sendo ofertada? Então, só colocar currículo, ou preciso de uma oportunidade, ou preciso de um emprego, de fato não vai ajudar a gente a encontrar você nessa recolocação profissional. Então, onde diz assunto no e-mail, colocar o nome da vaga. E se você ainda quiser se diferenciar e buscar mais um destaque, é importante colocar um texto breve, dando as boas-vindas, enfim, do seu currículo, falando um pouco das suas soft skills, que nós vamos falar em um próximo programa, trazendo assim um pequeno resumo do que nós vamos encontrar ali naquele documento de vocês, que é tão importante e que vai ser a porta de entrada de você para o novo emprego e para a nova oportunidade no mercado de trabalho. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta para o nosso programa Minha Carreira, entre em contato com a produção aqui do NT Sul, que a gente vai estar aguardando pelas suas sugestões. Um grande abraço e até a próxima! A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está com 7 oportunidades de emprego nesta quarta-feira, dia 12 de maio. A primeira é para torneiro CNC, uma vaga com experiência ou curso. Supervisor de produção, uma vaga com conhecimentos em usinagem, solda e desenhos mecânicos. Gerente de loja, uma vaga com experiência em gestão de loja, preferencialmente com curso superior, para a cidade de São Cepé. Analista florestal, uma vaga com formação em engenharia florestal ou curso de engenharia florestal e disponibilidade para fazer o período de experiência na sede da empresa. Tratorista, uma vaga, experiência em construção de açudes. E por fim, auxiliar de indústria, 2 vagas com experiência em metalúrgica. A agência FGTA Cine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone é o 3723-5414. E eu aproveito aqui para reiterar, se você tem uma pergunta sobre mercado de trabalho, sobre emprego, sobre currículo, enfim, mande a sua pergunta para a gente aqui para o quadro Minha Carreira, que a gente acabou de levar ao ar aqui com a Grace Tomazetti, e a gente com todo carinho recebe aqui a sua pergunta, e a sua pergunta pode ser respondida pela Grace, portanto. Daniel, quero mandar uma pergunta, não entendi alguma coisa sobre currículo. Manda sua mensagem para a gente no WhatsApp, que é o 51997697129. Você também pode mandar alguma pergunta lá pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live, você pode mandar por lá também o seu recadinho, tá bem? Bom, nós estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade e já vamos ver aqui as primeiras mensagens que os nossos telespectadores, que os internautas estão mandando. Aproveito para destacar que hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, Portanto, meu abraço, meu carinho a todos os enfermeiros. Daqui a pouquinho tem reportagem especial sobre isso. Já tem várias mensagens dos telespectadores também chegando, com homenagens. Se você quiser fazer a sua homenagem também aos enfermeiros ou a um enfermeiro especialmente, um atendimento que marcou aí para você,
Mande seu recadinho, a gente também coloca no ar aqui com todo carinho, né, em homenagem a esta profissão tão importante para a vida de todos nós. Bom, vamos ao Face, a Luísa Noronha está com a gente, obrigado Luísa pela participação. O José Orlando Menezes Felizardo, ele está em Dom Pedrito, manda um abraço a todos os cachoeirenses, ele diz que lá em Dom Pedrito o dia está ensolarado, como está em boa parte do estado hoje, né, fazendo friozinho e o céu limpo. Obrigado José, grande abraço para você aí em Dom Pedrito. O Gelson e Eliane Cruz com a gente também, hoje assistindo de Curitiba. Abraço aí, portanto, né, aos amigos que estão aí pelo país e de olho na telinha também da TV Novo Tempo. A Lélia Lima também desejando a todos aí uma boa quarta-feira. Vamos para a tela, vamos ver aqui os recados que chegam através do nosso WhatsApp. O Clênio Bibiano está comentando, né, sobre essa questão de vacinação dos professores, as decisões judiciais que se seguem, a indefinição do governo do estado de definitivamente de incluir esse público dos professores para todo o estado. Ele diz, acredito que sim, que o judiciário tenha o poder de decisão, porém deverão consultar a área da saúde, pois eles estão na linha de frente, sabem as condições, se podem ou não liberar as vacinas para mais grupos. É a opinião do Clênio. Obrigado, Clênio, pela sua participação, né, sobre essas definições tão importantes sobre a vacinação. Quem mais? A Marilu está com a gente aqui também. Essa é a parada de ônibus na entrada para o Passo da Areia. Não podemos mais nos abrigar, principalmente em dia de chuva. Motivo aqui, ó. A água cobre os pés e deixa assim. A Marilu mandou aí uma foto dessa situação, né? Tá realmente virada aí numa bagunça, né? Essa parada de ônibus, água tomando conta ali e as pessoas em dias de chuva não conseguem se abrigar. Imagina agora, né? Dias mais gelados aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho, embora a gente tenha aí alguns dias que serão secos, né? Mas o inverno tende a ser mais chuvoso e aí as coisas complicam, né? Obrigado a Marilu aí pela participação. A Isabel também está interagindo. A todos os enfermeiros, meu respeito, pois são nossos heróis. Molisson é meu irmão e tenho muito orgulho quanto aqui a Isabel. Ele que é o personagem, né, de uma reportagem que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A Isabel mandou aí uma foto desse bate-papo com a repórter Thelma Tomás. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí esse conteúdo em homenagem a todos os enfermeiros. Vai interagindo, vai mandando o seu recadinho. Estou esperando você participar com a gente aqui. A seguir, Zoológico de Cachoeira do Sul reabre ao público na próxima sexta-feira. E ainda, Governo do Rio Grande do Sul lança plataforma para capacitação profissional. E no Dia Internacional da Enfermagem, a gente traz a história do Molisson Machado, um técnico de enfermagem que dedicou a vida a cuidar dos outros. Eu digo que é vocação mesmo, porque no curso, quando a gente faz o curso aqui no HCB, quando tu faz, se não é para ti aquilo ali, tu não segue. O NT Sul volta em instantes. O NT Sul já está de volta. Essa quarta-feira começou fria, não é? Em todo o Rio Grande do Sul e em quase todo o estado a previsão é de dia ensolarado. Essa deve ser a tendência também para os próximos dias. Confira comigo agora os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira começou com bastante frio em Cachoeira do Sul, mas para amenizar essa sensação de frio, o sol brilha forte desde o começo da manhã e ao longo do dia as temperaturas vão subindo. Mínima 7 graus, máxima 19. Quinta-feira permanece com o amanhecer bem friozinho e o dia vai ter predomínio de sol. Temperatura mínima 7 graus, máxima 21. Sexta-feira segue a mesma tendência dos últimos dias, mas com um pouquinho menos de frio ao amanhecer. O dia vai ter predomínio de sol com pouquíssimas nuvens. Mínima 8 graus, máxima 21. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O dia começou e vai terminar com frio em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco e frio toma conta do estado e define as condições climáticas. O sol predomina na maior parte do estado gaúcho, mas em algumas regiões parte do dia deve registrar nuvens esparsas. Pela manhã, alguns pontos tiveram geada ao amanhecer, por exemplo, do oeste e do sul gaúcho. A tarde vai ser amena, mas, com a saída do sol no fim do dia, volta a esfriar em todas as regiões. Temperaturas máximas, todas muito próximas. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Também 19 em Uruguaiana, na fronteira oeste, na região norte em Passo Fundo e em Santa Maria, na região central. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 18 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus.
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil recebeu nesta terça-feira, na sede da Secretaria da Saúde, representantes da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, em mais uma iniciativa na busca constante pela qualificação no gerenciamento de riscos e desastres. O oficial Tenente Ivan Flores da Rosa veio até a cidade implantar o Sistema Estadual de Gerenciamento elaborado pelo governo do Rio Grande do Sul. Na mesma reunião, o grupo atualizou o plano de contingência do município. A Defesa Civil atua em secas, enchentes e temporais e outras demandas registradas pela Prefeitura como enfrentamento à pandemia da Covid-19. E nós já vamos de imediato aqui para a nossa telinha ver os recados que estão chegando pelo WhatsApp. A gente vai deixar aqui na tela um número. Vai participando, vai mandando o seu recadinho e faça com a gente o telejornal NT Sul. Vamos ver aqui as mensagens dos nossos telespectadores. A Carmen Vargas está com a gente, ela é de Cachoeira do Sul. Estou sempre de olho no NT Sul. Hoje eu quero agradecer a todas as enfermeiras e ao secretário Marcelo Figueiró. Obrigado, pessoal da saúde, diz aqui a nossa telespectadora que manda a foto fazendo aí a sua vacina, né, a sua imunização e uma foto também aí do povo da enfermagem. Obrigado pela participação, viu? A Sabrina também está interagindo com a gente. Gostaria de parabenizar minha irmã, Rafaela Barbosa, pelo seu dia, sempre zelando pelo próximo. Obrigado, Sabrina, por mandar aí a foto. Grande abraço para sua irmã, né? Orgulho certamente da família, né? Nobre profissão da enfermagem. Quem mais? A Márcia Vieira também está com a gente aqui. Quero parabenizar os enfermeiros, em especial meu filho, Lucas Vieira, e minha sobrinha, Vitória Dornelles. É a mensagem da Márcia. Não tem foto, mas estão aí o pessoal da família, né, recebendo também as homenagens. Legal, obrigado aí pela participação. A Ivone Fux também com a gente. Parabéns para todas as pessoas da área da saúde pelo seu excelente trabalho e dedicação. E esses últimos anos, né, esses últimos meses, têm exigido muito desse público, né, desses profissionais que merecem todo o carinho, todo o respeito de toda a população, certamente. O Lauro também está interagindo com a gente. Quero parabenizar a todos os enfermeiros, em especial meu primo Vinícius Stenemann. Legal, obrigado, Lauro. Grande abraço para você e parabéns aí, portanto, para o seu primo, né, por essa data tão especial. Bom, vai participando, vai fazendo a sua homenagem, mande aí a sua mensagem para a gente. A gente daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade, quero colocar o seu recadinho no ar aqui também. Bom, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. O dia foi escolhido como homenagem ao nascimento da britânica Florence Nightingale, uma pioneira da enfermagem moderna que nasceu em 12 de maio de 1820. Em tempos de pandemia, nunca se ouviu falar tanto em profissionais da saúde, mas eles estavam lá bem antes disso e cumpriam as mesmas funções. O que leva uma pessoa a se dedicar ao cuidado do outro? Nós vamos contar 3 histórias inspiradoras de profissionais da saúde. Na primeira, você vai conhecer a história de um técnico em enfermagem que chegou a se graduar em publicidade, mas voltou aos hospitais. A minha história na enfermagem foi por acaso. Eu tinha saído do primeiro grau, né, para fazer o segundo grau e eu não sabia o que eu ia fazer. Uhum. Aí eu pensei assim, não, contabilidade eu não vou querer. Vou para o João Neves, que eu quero estudar de noite. Aí fui estudar de noite no João Neves, imagina estudar de noite, mais livre, né? E fui estudar no João Neves e nisso aí os professores achavam eu muito novo, tinha 15 anos, muito novo para estudar à noite, sendo que eu não trabalhava. E aí resolveram eles, conversando, daí a minha irmã deu pitaco também, né? Não, tem que fazer um curso de dia, né? E a minha irmã ficou com aquilo na cabeça, a Lourdinha. Ficou com aquilo na cabeça que eu tinha que fazer enfermagem. E eu disse, mas eu não tenho vocação nenhuma para enfermagem. Fui no HCB, fiz o teste, a Clotilde, né? Falecida, que Deus a tenha. E fiz o teste com a Clotilde e a Clotilde me aprovou e comecei a fazer. Me formei em 86, para resumir assim, para não ficar muito... Daí trabalhei até 89 no HCB. Aí eu pensei assim, não, quero novas oportunidades, né? Aí resolvi, dentro da enfermagem. Fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar na Santa Casa, um novo mundo, né? Totalmente diferente do HCB.
até porque eles tinham outras tecnologias, né, que aqui não tinha, que aqui eu acredito que hoje tem aqui. E comecei a trabalhar lá. Fiquei até aí em 94, eu resolvi mudar de profissão. Eu resolvi fazer publicidade e propaganda na Unicinos. A mudança veio como um desafio pessoal. Embora a longa caminhada na saúde, pensou que seria o momento de se aventurar, fazer outras coisas. Mas a enfermagem seguiria sendo parte da vida. Conciliar água e vinho, 2 profissões que nada têm em comum. São 2 mundos bem diferentes. Então, a gente até tenta, mas depois tu vai amadurecendo e tu vai vendo. E, infelizmente, eu fui chegar a essa conclusão quando eu estava quase me formando. E eu digo assim, agora que eu já cheguei até aqui, vou me formar, né? Aí me formei em publicidade, exerci a profissão, acho que por 1 ano, nem chegou a 1 ano. E resolvi voltar. Né? Daí trabalhei depois no Hospital Parque Belém, que hoje já é fechado, e fiz concurso por clínicas, passei e comecei a trabalhar lá em 2005, fiz um temporário. Aí depois a Rede Conceição me chamou também, fui para Conceição, trabalhei no Cristo Redentor, fiquei 2 meses lá, e aí, como ia ficar muito difícil, daí eu optei por ficar só no Clínicas. Né? Aí estou no Clínicas há 15 anos já. A rotina da publicidade não trouxe a mudança esperada. O cuidado, a movimentação e especialmente a vocação o levaram de volta ao ambiente hospitalar. Eu trabalho em CTI, né? Então tem que estar sempre antenado, olhando o monitor, olhando medicação, o que é que vai ter daqui a pouco. Então é muito dinâmico. E não que na área da publicidade não seja dinâmico, o problema é que a gente fica... Eu não estava adaptado a trabalhar sentado, sabe? Ficar sentado muito tempo, aquilo ali me incomodava. E tanto é que eu me levantava várias vezes e o patrão já não gostava, né? Eu digo que é vocação mesmo, porque no curso, quando a gente faz o curso, aqui no HCB, quando tu faz, se não é para ti aquilo ali, tu não segue. Sabe? Agora mesmo com a pandemia, quem não tinha muita vocação caiu fora. Porque é uma coisa que foi nova, né? Nova e aterrorizante, né? Porque ninguém sabia como lidar e a gente teve que aprender na marra. A arte do cuidar traz, além do romantismo imposto sobre a dedicação, a entrega ao outro, junto os desafios. Para esse profissional, 53 anos de idade e 36 de profissão, pelo menos 3 episódios ficaram marcados. Primeira vez que quando veio o H1N1, ali foi um pouco menos que agora, mas foi bem difícil também. O segundo foi o incêndio da Botkiss, que nós recebemos lá em Porto Alegre, muitos pacientes daqui. Aquilo ali foi eu acho que até a psicologia trabalhou muito com a gente isso aí, porque não teria como a gente... Foi muito sofrimento, muito familiares o tempo todo com a gente, né? Porque eles ficavam direto. E tu vê a morte de perto, assim, né? Não é muito fácil. A gente está acostumado, mas quando é uma situação assim, muda. Não é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa quando um parente da gente morre, né? A gente está tratando coisa assim, é muito difícil. Pandemia, né? Que eu tive colegas que morreram, né? Eu cuidei de gente conhecida, inclusive o Guga, aqui foi nosso paciente lá em Porto Alegre. Né? Nosso paciente Covid-1 aqui, né? Foi o primeiro, né? E lá no Clínicas ele foi um dos primeiros também. Eu tive uma colega que eu era muito ligado nela, ela me deu os meus primeiros passos no Hospital de Clínicas. Ela faleceu e assim é uma coisa que eu não aceitava. Muito bom assim que eles nunca me colocaram para cuidar dela, né? Parece engraçado, né? Eu não quero cuidar da fulana, mas não é que assim o emocional fala mais alto. Um ser humano cuidando de outro ser humano, não existe blindagem, isso aí é bobagem. Dizer que a gente não está nem aí porque está acontecendo, a gente está e muito, né? Porque é um ser humano que está ali no leito. Mas quem é que cuida de quem está cuidando? Boa pergunta. Quem é que cuida de quem está cuidando? Né? Então, por isso que a gente tem que se olhar às vezes. E isso aí eu fiz agora. Chegou a hora de parar. Agora, em junho, eu saio do hospital. Não que eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas chega uma hora que a coluna, né, reclama,
né? Então, assim, a gente tem que olhar para a gente e achar, não, agora tá na hora de eu me cuidar. Molisson já teria tempo para encerrar a carreira na enfermagem. Permaneceu por 4 meses a mais do tempo previsto, por conta da pandemia. O fim da carreira vem com muitos aprendizados. Se tu tivesse agora, frente ao mesmo profissional que começou lá, com 15 anos, o que tu diria para ele? Olha, o que eu diria? Né, que foi momentos intensos, que eu vivi intensamente a profissão, né? E eu senti a minha evolução desde o aluno aqui do HCB até o profissional do Hospital de Clínicas. Foi uma caminhada longa, intensa, e eu aprendi muito com isso. E vou levar para a vida, né? Porque não encerra aí. Porque a vida continua e os ensinamentos que eu tive na área, na profissão, continuam. Eu comecei a valorizar mais o familiar, porque eu tive meu pai internado, né? Eu fui familiar também. Então, ali, quando eu fui familiar, aí eu comecei a valorizar mais os familiares, né? Porque a gente olhava só para o paciente, e não, a gente tem que olhar um todo. Dedicação, esforço, estudos e o reconhecimento. Eu não acredito muito nesse negócio de bater palma em sacada, não acredito. Agradeço, né? Porque a pessoa... Mas eu não acredito muito, não. Eu acho que o nosso reconhecimento tem que vir de outra forma. De valorizar de valorização e também salarial, né? Porque tem lugares que a enfermagem é muito desvalorizada. A pandemia, ela fez muita gente desistir da profissão. As pessoas estão cansadas, os profissionais estão adoecendo, né? Não tem gente para trabalhar, falta muita gente e as pessoas estão se aglomerando, que a gente sabe, né? Então, isso aí é um desrespeito com o profissional. Só que quando acontece deles internar, né, aí vem o arrependimento. Só que daí é tarde, né? Aí não tem, muitas vezes, claro que em muitos casos revertem, mas a gente sabe que é uma doença nova e em muitos casos a gente nem sabe como é que a pessoa vai desenvolver essa doença, como é que vai terminar. Às vezes acaba da pior maneira possível, né? A homenagem que um profissional de enfermagem espera é qual? Se cuidem. Essa é a homenagem. Porque as pessoas se cuidando vai reduzir as internações, vai reduzir o contágio, né? E agora está todo mundo sendo vacinado, então, para a gente acabar com isso de uma vez. Pelos perfis nas redes sociais, em outdoors, comerciais, estão destacados os heróis da enfermagem. Seriam mesmo heróis? Que superpoder é esse? Talvez eles não se vejam assim. Mas o certo é que existe sim alguns superpoderes. O da empatia, da dedicação, do cuidado, do compromisso, da humildade e especialmente do amor ao que faz. Tu aceita o título de herói? Não. Não, porque é a minha função. É a minha função salvar vidas. Eu acho que eu sou um profissional e eu estou ali para isso. Entendeu? Eu não preciso de títulos para exercer a minha profissão. Exerce por amor. Exerço por amor. Mais uma vez, parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras do nosso Brasil nessa data tão especial, né, o Dia Internacional da Enfermagem, pessoas que escolheram dedicar a vida para cuidar do outro, né? Como o Molisson falou, né, a maior homenagem, o maior carinho que a sociedade pode oferecer hoje aos enfermeiros é se cuidando, é fazendo a sua parte, né, para não superlotar hospitais e para que o nosso país possa sair logo da situação em que se encontra em relação à Covid-19. Bom, e amanhã a gente vai apresentar mais 2 histórias lindas e inspiradoras de profissionais da saúde cachoeirenses que têm feito toda a diferença na vida de muitas pessoas. Então não perca, é amanhã aqui no NT Sul. As secretarias de Meio Ambiente e Desporto de Cachoeira do Sul recolheram na tarde de ontem mais de 70 pneus descartados indevidamente em um local nas proximidades da Polícia Rodoviária Estadual, na Avenida Marcelo Gama. Conforme o secretário do Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, além de pneus, outros resíduos sólidos foram descartados nesse depósito clandestino. Situações como essa, de descarte incorreto de resíduos, devem ser denunciados. Atenção para o telefone, é o 51-3724-6044. Eu vou repetir aí,
Anote, você percebendo aí um descarte irregular de lixo, você pode denunciar, é importante, né? Isso faz bem para a saúde de todos nós. 51-3724-6044. A ação de recolhimento faz parte das atividades da Semana do Descarte, que encerra na sexta-feira. Gente, o governo do Rio Grande do Sul lançou ontem o portal Mobiliza RS. A proposta apresenta um conjunto de iniciativas para apoiar trabalhadores, empreendedores e empresas na retomada da atividade econômica e do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. O Mobiliza RS oferece cursos gratuitos nas mais diversas áreas, como inovação e tecnologia, finanças e marketing e comunicação. Neste primeiro momento, o projeto foca principalmente no indivíduo, visando aumentar sua empregabilidade e estimular o empreendedorismo, e nas empresas, auxiliando na integração de oferta e demanda. Por meio do portal integrado, todo cidadão gaúcho poderá acessar cursos de capacitação 100% online, e-books e outras ferramentas gratuitas. O próprio site apresenta as opções disponíveis e direciona as páginas dos parceiros para acesso aos materiais. Já fazem parte do Mobiliza RS as companhias de tecnologia Cisco e Google, Sebrae, Senac e Senai RS. O site pode ser acessado a partir de um computador, tablet ou celular. É necessário apenas ter conexão com a internet para se beneficiar de todos os conteúdos. A apresentação do projeto contou com representantes parceiros e secretários do governo Leite. Segundo o governador, o Mobiliza RS é uma plataforma que vai ajudar nesse processo de requalificação e reciclagem para que as pessoas possam encontrar novas oportunidades. Pelo Rio Grande do Sul, pela economia, pela retomada e pela nova inserção dentro dessa realidade econômica que se alterou profundamente. E esperamos que, a partir daqui, tantos outros possam se somar nesse processo, tornando essa mobilização ainda maior, sendo o Mobiliza RS uma plataforma em que as pessoas possam reconhecer, né, a oportunidade de olharem para o futuro com mais confiança. O Mobiliza RS é uma plataforma que vai ajudar as pessoas nesse processo de reinvenção, de reciclagem, de requalificação, para poderem encontrar novas oportunidades neste mundo que se descortina. Uma boa iniciativa, né? Gente, o Jardim Botânico e Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul vai reabrir para o público na sexta-feira. Além de todos os cuidados de segurança, a reabertura do zoológico vai ser marcada por uma série de melhorias estruturais que propiciam bem-estar aos 150 animais do local, além de mais conforto para os visitantes. O espaço pode receber em torno de 70 pessoas simultaneamente. Excursões ou grupos com mais de 10 pessoas que desejem fazer uma visita guiada devem agendar pelo telefone 51-3724-6003 no turno da manhã. O funcionamento é de terça a domingo, das 9 ao meio-dia e de 1h30 às 5 da tarde. E falando em animais, a Prefeitura de Cachoeira do Sul iniciou as tratativas para desenvolver o projeto de ecoterapia com cavalos recolhidos pelo Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA. A iniciativa é da filha do prefeito, Luana Bernardes Germano, com apoio do coordenador do SEMPRA, Renier Pascoal, e também do treinador Felipe Pascoal. A ideia é utilizar a pista do Centro Nativista da Estância da Tradição, que fica próxima à estrutura, para atender cerca de 100 crianças carentes, dependendo do número de cavalos disponíveis. A Universidade Federal de Santa Maria recebe hoje a visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Mediante a visita, a instituição vai realizar a inauguração de algumas obras que foram executadas na universidade, entre elas a Casa do Estudante e a Central de Laboratórios, ambas do campus Cachoeira do Sul. Devido à pandemia de Covid-19, o evento presencial vai ser restrito a algumas autoridades e vai seguir todos os protocolos de segurança. Bom, a gente chega ao nosso último bloco de interatividade. Vamos para a tela ver os recados que os nossos telespectadores mandam aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar. A Leia Correia está com a gente. Quero parabenizar todos os profissionais da enfermagem. Que Deus os abençoe e proteja. Obrigado, Leia, pela sua participação. A Tatiane Sabinha Amaral, um abraço para todos os profissionais da saúde. Na foto, minha filha Cecília e a Dinda Milena, que é enfermeira. Vamos ver aqui a foto que a Tatiane manda para a gente.
Parabéns aí mais uma vez, né, a todos os enfermeiros. O NT Sul está chegando ao fim, mas no nosso site você confere outras notícias. Todas as reportagens exibidas aqui também vão para lá logo mais. Então acesse novotempo.com/NTSul. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Parabéns a todos os profissionais da enfermagem e a gente se vê amanhã em mais uma edição do Telejornal NT Sul. Continue com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.